Cruzeiro, ganhando o jogo de hoje, pode estar aí assumindo a liderança da Série B. Quer saber mais? Então vem comigo. Salve, salve nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Gustavo. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o pré-jogo Chapecoense e Cruzeiro pela quinta rodada da Série B. Cruzeiro que ganhando hoje pode estar assim assumindo a liderança aí da Série B, ganhando de até 3-0 da Chapecoense, meus amigos. Isso muito por conta que no último jogo o Bahia acabou perdendo aí no início dessa quinta rodada de 1-0 pro Ituano. E o Bahia até o momento de agora é o líder da Série B. Então, dependendo aí de todos os resultados, o Cruzeiro ganhando de 3-0 aí e o Sport e o Grêmio tropeçando, o Cruzeiro pode estar assim assumindo aí a liderança e além do mais tirando os 3 pontos iniciais aí desse primeiro confronto contra a Chapecoense, que é sim uma das grandes candidatas para o acesso esse ano também. E os nossos últimos 2 confrontos contra a Chapecoense foram lá em 2020, isso porque a Chapecoense acabou subindo em 2020, a gente não teve qualquer confronto contra eles em 2021, e o primeiro confronto, lá no primeiro turno, a gente acabou perdendo de 1-0 aqui em Minas, e o segundo jogo foi lá na casa dos caras e a gente acabou ganhando de 1-0 com o gol do Rafael Sobis ainda. Foi ali bem no início quando o Rafael Sobis veio pro time do Cruzeiro para tentar dar uma ajudada e deu uma puta de uma ajudada. O Rafael Sobis deu uma boa de uma ajudada aqui no Cruzeiro no ano de 2020 ali no segundo turno também. E o jogo de hoje vai ser um jogo bom, tô animadaço pro jogo de hoje. Isso muito por conta que o Cruzeiro, além de vir de uma vitória em cima do Londrina, tá com um time aí bastante regular. Eu acho que pode sim trazer um jogo bastante interessante. E do outro lado, a Chape está invicta na Série B até o momento, é o segundo colocado. Eu falo invicta porque ela ainda não perdeu, teve 2 vitórias e 2 empates, sem falar que ela já jogou contra o Grêmio e contra o Vasco. Contra o Vasco ela acabou empatando ali de 0-0, mas contra o Grêmio ganhou do Grêmio lá dentro de 1-0, meus amigos. Ganhou do Grêmio fora de casa ainda. Sem falar que a Chape também está bastante confiante aí, como eu falei, ganhou do Grêmio, empatou com o Vasco e ganhou do Novo Horizontino na última rodada, ali também por 1-0. Então tá ali no segundo colocado, 2 vitórias, 2 empates e tá bastante regular ali nesse início de Série B, mas eu acho que vai dar um jogão bastante interessante, Cruzeiro e Chape aí, eu acho que pode dar a vitória do Cruzeiro aí também. E outro ponto que eu acho que esse jogo vai ser um jogo bastante interessante, muito por conta de que o Cruzeiro até então na Série B só pegou time que ficava retrancado para um caralho. O próprio em 2020, quando a gente jogou contra a Chapecoense tinha a melhor defesa ali do campeonato e o jogo contra o Cruzeiro ficou totalmente retrancado. Eu acho que já esse time da Chapecoense agora de 2022 tem um perfil mais pra frente, assim como é o Cruzeiro, vai partir pra cima do Cruzeiro, vai buscar o ponto, vai buscar o gol logo de cara, não vai ser igual o Londrina, que só ficou retrancado, Tom Benz e o Brusque foram a mesma situação. Então eu acho que o Cruzeiro pode jogar talvez até mesmo no esquema de contra-ataques, esperando às vezes um ataque da Londrina. Se a defesa funcionar muito bem, a gente sabe muito bem que o nosso time do Cruzeiro tem um ataque eficiente, tem um toque de bola bastante eficiente, então eu acho que sim, o Cruzeiro com o time da Chape pode render muito mais do que rendeu principalmente contra o Londrina ou contra o Brusque, que foram jogos difíceis de se ver. Porque o Cruzeiro custava chegar no ataque e quando chegava tinha o Rafael Santos que cruzava a bola pra galera, né, mano? O Rafael Santos cruzava a bola e ia ali pra torcida ali, né, mano? Ou até mesmo tinha o Rodolfo ali que não sabia fazer um passe direito, não sabia finalizar, não sabia fazer nada direito. E o time do Cruzeiro de hoje tem Edu, tem o Luvanor, tem o Léo Paz. Então eu acho que sim, a gente pode ter um ataque muito mais eficiente nesse jogo de hoje, principalmente contra a Chape, que vai vir sim pra cima da gente. E o Gilson Kleina, que é o técnico da Chape, só tem um leve desfalque pro jogo de hoje, que é o próprio Marcelo Freitas, que teve ali uma lesão muscular e não vai estar no jogo de hoje. Mas a provável escalação da Chape vai ser Wagner, Roney, o nosso Léo, o nosso incrível zagueiro Léo, tá na Chapecoense esse ano, o Vitor Ramos e Fernando, Betinho, o Matheus Bianchi, que tá assumindo o lugar ali do Marcelo Freitas, e Lima, Orejuela, não a nossa Orejuela que jogou aqui no Cruzeiro, porque o que jogou aqui no Cruzeiro tá lá no Atlético Paranaense, o Perotti e o Maranhão aí. E do outro lado, o Cruzeiro vem com mais desfalques para o jogo de hoje e já tem alguns jogadores aí pendurados. O Cruzeiro vem com os desfalques aí do Fernando Canezin e do Gabriel Brazão, que já estão fazendo seus trabalhos ali, estão na transição do DM para os treinos de campo. Sem falar também do João Paulo e do Felipe Machado, que também estão aí com suas lesões musculares. O Felipe Machado, aí, na verdade não, o João Paulo
Teve um vídeo que saiu lá no Cruzeiro do YouTube que ele vai ter que estar fazendo uma cirurgia lá no joelho, o trabalho muscular, fortalecimento muscular não funcionou, ele vai estar acabando tendo que fazer uma cirurgia aí também. E a gente também tem o Marco Antônio aí, que eu não sei muito bem qual que é a situação do Marco Antônio, mas que ele já está também aí nessa transição do DM para o treinamento de campo também. E os pendurados estão aí o Eduardo Brock, sim, como sempre, tomando seus amarelos, e também o Rafael Santos. Vamos lembrar que no jogo contra o Londrina, por um erro grotesco, não falo grotesco, mas um erro bobo do Rafael Santos, o Brock acabou levando amarelo, isso por conta que o Rafael Santos deixou um dos atacantes do Londrina passar e ele tomou carreira ali na frente do Eduardo Brock. Se o Eduardo Brock não fizesse a falta, e o Eduardo Brock ainda quase fez a falta perto da área ainda, né, mano? Putz, a falta demorou ali, foi colado na área, na verdade, um pouquinho mais era pênalti, e o Brock acabou levando esse amarelo para evitar o gol que a gente ia levar por conta do Rafael Santos, que deu bobeira ali na lateral. E o próprio Rafael Santos, que não vem vindo de uma maneira tão agradável aí nos últimos jogos do Cruzeiro na Série B, nem lá no jogo contra o Remo. Vamos lembrar muito bem, o Rafael Santos não tem acertado o cruzamento, tem estado muito morto dentro de campo, e acho que o principal de tudo é o cruzamento. Uma coisa que a gente sempre elogiou no Campeonato Mineiro foram os cruzamentos do Rafael Santos, que são muito eficientes, deu diversas assistências, é o nosso atual garçom do Cruzeiro, né? O atual do garçom do Cruzeiro aí nessa temporada, mas mesmo assim os últimos cruzamentos dele não tem feito tanta eficiência, tanto que ele foi substituído ali no jogo contra o Londrina, ali no segundo tempo, e foi uma mudança que foi muito importante para o time do Cruzeiro conseguir alavancar, fez a entrada ali do Matheus Bidu, e o Bidu que entrou ali muito bem ali no jogo contra o Londrina. Então o Rafael Santos tem que dar uma melhorada, ver o que está acontecendo aí com ele, para dar essa mudança, dar essa virada de chave e ele voltar a ser o que ele estava sendo lá no Campeonato Mineiro lá pra gente. Sem falar que a lei do ex pode cantar nesse jogo aqui, tanto pro lado da Chapecoense, já que tem o Léo lá também, mas também pelo lado do próprio Cruzeiro, onde a gente tem o William Oliveira no nosso time, a gente tem o próprio Rafael Santos também, que estava lá na Chapecoense. Então vamos ver como é que vai ficar a situação aí da Chapecoense aí, com os nossos lei do ex aí cantando de cada lado. E o Cruzeiro que pode sim voltar aí com o esquema de 3 zagueiros que funcionou bastante ali no primeiro tempo ali do Cruzeiro. Isso por conta que o Londrina não conseguia atacar muito bem. Eu acho que o único problema desse esquema de 3 zagueiros do Cruzeiro é por conta que o Pesolano está colocando 2 volantes de marcação na parada e isso está deixando o jogo lento e os zagueiros tendo que fazer a transição ali de bola. O Neto Moura e o William Oliveira no primeiro tempo eles estavam fazendo bastante esses 2 volantes de marcação, e isso deixou o jogo mais lento ali no primeiro tempo contra o Londrina. Eu acho que o William Oliveira e o Neto Moura talvez não precisam ficar ali juntos. Eu acho que você pode deixar ali o Neto Moura, que vem fazendo umas partidas mais regulares que o William Oliveira. O William Oliveira ainda estava bastante perdido nesse esquema aí de 3 zagueiros ali com 2 volantes de marcação, ou você deixa somente o William Oliveira e bota ou o Neto Moura mais avançado, ou você tira um dos dois e deixa o próprio Pedro Castro aí juntamente com o Léo Paz, deixa o Pedro Castro mais avançado para ser aquele homem de área que ele vinha sendo no Campeonato Mineiro nas partidas que ele entrava também. Sem falar que, como a gente está sem um canezinho, o jogo ainda pode ficar lento porque o próprio Pedro Castro não trabalha com tanta velocidade a bola como o próprio João Paulo trabalhava ali no Campeonato Mineiro e o próprio Canezinho também. E voltando a falar, não acho que o Cruzeiro tenha tanta dificuldade assim na criação de bola. O Cruzeiro pegou adversários totalmente retrancados nas últimas partidas. Totalmente. A maioria dos times eram desse jeito. Tombense, Londrina, Brusque eram totalmente desse jeito, sabe? Então eu acho muito bem que o Cruzeiro pode vir sim fazer uma partida melhor na criação, pegando a Chapecoense, que vai sim vir para cima do Cruzeiro nesse jogo de hoje. E os relacionados para o jogo do Cruzeiro de hoje são goleiros Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, na defesa Eduardo Brock, Giovani, Lucas Oliveira, Matheus Bidu, Rafael Santos, Rômulo e Zé Ivaldo. Meio campo, Adriano, Daniel, Léo Paz, Mitkov, Neto Moura, Pedro Castro e William Oliveira. E no ataque, Edu, Jajá, Luvanor, Rodolfo e Vagninho. A gente não tem a presença do Rafa Silva ainda na escalação. Eu acho que talvez nas próximas rodadas, eu acho que no jogo contra o Grêmio, o Rafael Silva já deve estar sendo relacionado aí para o jogo do Cruzeiro. Sem falar que talvez o próprio Canezinho esteja voltando aí para o meio campo do Cruzeiro já no jogo contra o Grêmio. Tomara. E a provável escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje deve vir aí novamente com o esquema de 3 zagueiros,
mas modificar ali durante o jogo, do mesmo jeito que foi contra o jogo do Londrina. E a escalação deve ser Rafael Cabral no gol, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock formando a zaga, William Oliveira, Neto Moura, Léo Paz, Rafael Santos, Jajá ou Danielzinho e o próprio Luvanor e o Edu. O Jajá ficou meio apagado no jogo contra o Londrina, mas isso não é crítica a ele, é porque a bola não chegava quase nele em nenhum momento do jogo, principalmente no primeiro tempo, já que o Cruzeiro não tinha transição de bola nenhuma da defesa para o ataque. Então, quando o Danielzinho entrou e deu uma outra cara para o jogo, então eu acho que talvez ele entre com o Daniel em vez do Jajá, mas talvez isso se altere, entre com o Jajá e depois entre com o Daniel ali no segundo tempo. E nosso histórico com a Chapecoense ele é até bastante recente, a gente só teve 19 jogos contra eles, a gente está com 8 vitórias em cima deles, 6 derrotas e 5 empates. O saldo de gols aí é de 25 que a gente fez e 18 gols que a gente acabou tomando dos caras. Então, cara, tô confiante pro jogo de hoje. Vai ser jogão, vai ser jogo interessante. E se o Cruzeiro ganhar de 3-0, a gente pode estar assumindo aí a liderança da Série B. Sem falar que se o Cruzeiro ganhar e as outras rodadas e os outros jogos, na verdade, forem favoráveis, a gente fica ali no G4 ali com uma situação até mais tranquila mesmo, que a gente vai pegar a mesma pontuação do líder. Então o Cruzeiro, novamente, só depende dele, meus amigos. Esse é o problema. O Cruzeiro só depende dele. Toda vez que o Cruzeiro depende dele, ele roda, né, mano? Ele senta no quiabo, né, cara? Então, vamos esperar aí, vamos ver como é que o Cruzeiro vai agir no jogo de hoje. Meu placar de hoje aí vai ser 3-0 Cruzeirão, pra gente assumir essa liderança aí. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que participou desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa seu like embaixo, se inscreva aí no canal, principalmente pra estar dando aquela moral aqui pra gente. Beleza? Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu e até mais.